Que Deus me dê muita graça. Tenha um pouquinho de paciência comigo. É a primeira vez que eu prego para pastores. Já viu aquele gordinho que é dono da bola? Que se ninguém escolher ele pro time não deixa ninguém jogar? Então vocês vêm na minha casa, eu sou o dono da casa. Vocês vão ter que ouvir eu pregar. Depois aí vocês ficam tranquilos, mas hoje é meu dia de pregar. Então, que Deus tenha graça e misericórdia. Fale aos nossos corações com essa mensagem que eu quero ministrar essa noite. Amém? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta do apóstolo João. Essa mensagem eu preguei ela mais ou menos uns 2 anos atrás aqui na Igreja Teu Reino. Eu fiz uma série de 5 domingos falando sobre ela. E eu pretendo resumir ela e fazer aqui com vocês um culto de 30, 40 minutos. Por isso que eu peço a Deus graça e misericórdia, para que Deus possa nos instruir segundo o seu amor e seu favor. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer por cada irmão que aqui está, por cada irmão que ouviu o nosso convite, por ter comunhão uns com os outros, por estar aqui e conversar. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor, através do seu Espírito, fala aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos, nosso coração, nossa mente, para que possamos ouvir, entender e enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós chamamos como pastores, nós chamamos como filhos, nós chamamos como os escolhidos do Senhor para pregar o Evangelho. Nos dê sabedoria, nos dê graça para cumprir o propósito que o Senhor nos chamou. Que o Senhor abençoe a minha vida e a vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém, amém, amém. Não vai embora não, depois no final tem salgadinho, irmão. Eu comprei 600 salgadinhos. Não deixa eu levar para casa esse negócio não. Então fica aí para vocês comer, para nós ter comunhão, para nós bater papo. Não fiz nem mesa. Nós vamos ter uma mesa ali, nós vamos chegar para cá, todo mundo vai ficar em pé, pegar um salgadinho, conversar com todo mundo. Porque é importante, você está aqui não só para ouvir uma palavra, mas vai ter comunhão, amém? Vamos lá então, primeira carta do apóstolo João. Uma carta, o apóstolo João, ele escreveu essa carta 90 anos depois de Cristo, mais ou menos 90 anos depois de Cristo, para os irmãos que estavam ali na Ásia Menor. Os irmãos ali hoje, Turquia, ali na região da Turquia, foi para esse povo que o apóstolo João escreveu essa carta. O apóstolo João, irmãos, era o mais novo dos discípulos. Aquele discípulo, filho de Zebedeu, Salomé, irmão de Tiago. O apóstolo João, ele foi chamado ao ministério muito novo. E fizeram pinturas do apóstolo João meio afeminada. Quantos concordam com isso? As pinturas que tem do apóstolo João ali, reclinando a cabeça no ombro de Jesus. Pintaram o apóstolo João como discípulo do amor. De fato, é o discípulo do amor. Mas o apóstolo João não era tudo isso. O apóstolo João, ele era conhecido, o nome dele significava filho do trovão. Marcos capítulo 3, versículo 17. Quem teria o nome de filho do trovão sendo um homem do amor? Um homem forte, um homem convicto daquilo que queria. O apóstolo João, irmãos, foi aquele em Lucas capítulo 9, versículo 49, que quando alguns homens estavam expulsando demônios, o apóstolo João chegou para Jesus e disse: ô Jesus, como é que faz com esses caras aqui expulsando demônios? Como é que nós vamos deixar? Não deixa isso não. O apóstolo João era intolerante a quem não estava com Cristo. O apóstolo João não queria só para eles. O apóstolo João era agarrado. O apóstolo João, irmão, ele era vingativo. Em Lucas capítulo 9, versículo 54, ele diz que queria meter fogo em todo mundo. Jesus, por que você não era do céu e cai fogo e mata esse povo e tudo que não quer aceitar a gente? Apóstolo João, esse homem, o discípulo do amor. Apóstolo João foi um dos responsáveis para uma das maiores brigas entre os discípulos. A mãe dele chega lá e fala assim: ô Jesus, tem como um dos dois filhos não sentar à direita, à esquerda?
Irmão, imagina você andando com Jesus e chega alguém lá e pede: quem que é João? Quem que é Tiago? Por que esses caras vão sentados lá de Jesus? A gente lê a Bíblia, mas com certeza deu treta naquela caminhada ali. Jesus teve que fazer um discipulado com cada um deles. Os discípulos ficaram assim: irmão, como é que pode? Sabe, o apóstolo João não era tudo isso no começo da sua caminhada. Mas o andar com Jesus, o caminhar com Jesus, fez dele um homem conhecido como discípulo do amor. Eu não sei você, eu tenho alguns aqui, que às vezes é igual o apóstolo João no começo da caminhada. Intolerante, brigão, briga com os irmãos porque alguns não dão dízimo, mas quando aperta ele é o primeiro a não dar dízimo. Temos que cobrar, temos que fazer, e a gente tolera, vai controlando ali, vai conduzindo. Talvez você tenha na sua igreja alguns brigões. Ou é só aqui que tem, ou na sua igreja também tem? Alguns brigões. Mas em nome de Jesus, irmão, ele vai se tornar o discípulo do amor. Em nome de Jesus, segundo a graça do Senhor, ele vai se tornar o discípulo do amor. João, ele era muito intenso. João, ele era muito intenso na sua vida. Intenso nos atos de amor. Intenso também na luta contra heresias. A carta de 1 João foi escrita para defender heresias que estavam acontecendo na igreja da Ásia Menor. O apóstolo João está brigando aqui contra o gnosticismo e o docetismo. O gnosticismo acreditava que Jesus era separado entre espírito e carne. Então, no meio da igreja da Ásia, eles diziam o seguinte, irmãos: que você poderia pecar na carne, porque quanto mais você pecava na sua carne, mais próximo de Deus o seu espírito estava. Quanto mais você estava na carne, mais o seu espírito estava forte, firme, segundo a graça do Senhor. Era essa briga do apóstolo João com a igreja da Ásia. A outra briga que ele tinha era com o docetismo. O docetismo cria que Jesus era uma teofania, uma aparição de Deus, porque não tem como o homem ser tão santo assim. Não tem como o homem falar de Deus, fazer milagres dessa forma, é só Deus mesmo. E de fato, Deus estava na terra, amém? Esse era o docetismo extremo, mas tinha o docetismo moderado, que dizia o seguinte: não, Jesus era homem até o Espírito Santo vir sobre ele. Depois que o Espírito Santo veio sobre ele, ele se tornou Deus, e aí vida que segue. E é essa briga que o apóstolo João vai travar nessa luta na primeira carta que ele escreve aos irmãos da Ásia. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Irmãos, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos com as nossas mãos apalparam, e nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou em nós e a vimos, e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Amém. Irmãos, o texto de 1 João, capítulo 1 a 5, ele vai tratar sobre um tema na igreja da Ásia: comunhão. Ele vai tratar sobre uma igreja que precisa ter comunhão. O apóstolo João, ele vai começar a dizer o seguinte: olha, o que era desde o princípio, o que nós ouvimos, o que nós tocamos aqui, ele já começa a combater a heresia que estava pregada ali, que ele era um Deus. A heresia que ele se tornou Deus depois que o Espírito Santo desceu sobre ele. O apóstolo João já começa: olha, isso não é conto. 90 anos depois, irmão, entrou essa história dentro da igreja, e o apóstolo João, tão incisivo, começou a confrontar.
Se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, se nós não acreditamos que Cristo veio, se nós não acreditamos que Cristo esteve em carne, que é Deus, como teremos comunhão? E a nossa alegria será completa se teremos comunhão. A nossa comunhão, versículo 3: proclamamos o que vimos e ouvimos, para que também tenhamos comunhão convosco. Porque a nossa comunhão é com o Pai, com o Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Irmãos, não existe alegria no reino de Deus, não existe vida no reino de Deus, se não partilharmos de comunhão, koinonia. Precisamos ter comunhão uns com os outros, precisamos viver em comunhão uns com os outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é pastor da onde? Por muito tempo, irmão, no meu coração, eu achava que eu era pastor da Igreja Batista Central. Eu achava que eu era pastor da Igreja Teu Reino. Talvez você ache na sua mente, você ainda constrói isso. Talvez não, que talvez você é pastor da sua igreja. Mas deixa eu te dizer uma resposta, deixa eu te falar uma resposta. Você é pastor de Lavras. Você não é pastor só dos seus discípulos. Vocês são pastores dos meus discípulos. Vocês são pastores dos discípulos de cada um que estão aqui. Nós não podemos limitar a nossa mente e dizer que nós somos pastores de 80, 70 pessoas, que é o meu caso aqui, 300, 500 de alguns irmãos, 50 de outros. Nós somos pastores de Lavras. Quantos concordam com isso? Você não é pastor do seu núcleo somente. O seu núcleo, eu estava dizendo isso aqui na igreja esses dias. Eu faço parte de uma igreja de milhões e bilhões de pessoas. Eu faço parte de uma igreja em Lavras que dizem que tem mais de 10 mil crentes. Eu faço parte, eu só estou reunindo na igreja que está na rua Chagas Dória, número 764. 674, desculpa. Se você quiser anotar o endereço para você voltar outro dia, está convidado. Eu só estou reunindo aqui, eu sou uma célula do corpo de Cristo nessa cidade. Você é uma célula do corpo de Cristo ali. Eu fico pensando, irmãos, estava falando com a liderança hoje, se Deus resolver, hoje não, esses dias, se Deus resolver salvar 150 pessoas Lavras domingo que vem, e olhar para Teu Reino e falar assim, vou mandar para Teu Reino, Deus fala assim, não posso. Imagina, pastor Rocha, 150 macumbeiro, prostituta, traficante, num domingo na sua igreja. Irmão, eu rebento com a minha igreja. Vai começar a dançar baile funk aqui. Coitado dos meus irmãos jovens, solteiros. Deus vai dar para nós o que nós conseguimos suportar. Mas Deus pode salvar 150 pessoas num domingo em Lavras, se dividir para cada um de nós. Porque nós somos pastores dessa cidade. Quando nós estamos comprando, quando nós estamos fazendo. E como ser pastores sem comunhão? E como ser pastores sem uma vida de comunhão? E assim, eu quero ser bem rápido, porque eu não quero tomar muito tempo. Capítulo 1, o apóstolo João ele vai falar sobre a condição da comunhão. Qual que é a condição para o povo de Deus ter comunhão? Qual que é a condição para o povo de Deus viver em unidade? Ele começa a dizer, irmão, esta é a mensagem. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos em trevas, mentimos. Se não praticamos a verdade, se porém andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui o apóstolo João começa a dizer, a condição para a comunhão é a confissão de pecado. A condição para a comunhão é dizer uns para os outros, olha, eu sou pecador, e esse pecado no original aqui, está dizendo, é o pecado original, pecado de Adão e Eva lá atrás, pecado que carece de um Salvador. Depois daqui para frente ele vai dizer sobre mais pecados. Aí são pecados da vida pessoal, pecados de todo jeito. Então a condição para que possamos viver em comunhão é uma condição de confissão de pecado.
Porque quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor Salvador, a comunhão fica fácil. Lembra quando Jesus disse no Sermão do Monte, olha, antes de tentar tirar a trave do olho do seu irmão, o cisto está no olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Quando eu confesso os meus pecados, eu consigo enxergar o meu irmão com graça. Eu consigo enxergar o meu irmão com suas limitações, ou com aquilo que ele é de melhor, e com graça, e saber, olha, eu sou pecador, meu irmão também é, estamos juntos. Não tem comunhão aquele que não confessa pecado, porque ele é muito bom. Não tem comunhão aquele que não diz que tem pecado. Irmão, a vida cristã vitoriosa é uma vida de confissão de pecados. Quantos podem dizer amém? A vida cristã vitoriosa é uma vida onde homens e mulheres vivem confessando seus pecados. Então a condição para a comunhão, do versículo 5 ao versículo de número 10, é confissão de pecados. Segundo ponto, capítulo 2. Qual é a condição para essa? A condição é a primeira. Qual é a conduta? Qual é a conduta para vivermos em comunhão? Existe uma conduta para vivermos em comunhão, e essa conduta passa pela imitação de Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. O princípio da imitação é chamar Ele de nosso advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se porém vocês pecar, lembre que vocês têm um advogado nos céus, o Paracleto. Paracleto em grego significa ajudador, aquele que está ao lado, chamado para instruir, chamado para conduzir. Então nós precisamos passar pela imitação do nosso Senhor Jesus Cristo. Chamar o nosso Senhor para estar ao nosso lado. Não existe comunhão sem Cristo do nosso lado. Qual que é o padrão? Versículo 3 a 6. O padrão para a imitação. O padrão para a imitação é seguir os mandamentos de Cristo. Todos aqueles que seguem o mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo conseguem ter comunhão. Todos aqueles que andam com o Senhor vai ter uma vida de comunhão. Irmãos, qual que é a prova da imitação? Versículo 7, isso eu quero ler com vocês. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que escrevo é um novo mandamento, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. Quem lê isso aqui entra em parafuso. Eu já não escrevo um mandamento novo, mas é o antigo. Mas esse mandamento antigo agora é novo. Você está doido, João? Você pirou? O que você quer dizer para nós com esse texto? Sabe o que o apóstolo João está dizendo? A respeito da imitação de Cristo. O mandamento antigo é o mandamento de Levítico, que diz que nós deveríamos amar uns aos outros. Esse é o mandamento antigo, que a gente já conhece. Esse povo já conhecia o mandamento antigo. Mas que não é antigo. Agora tem um novo. Que novo que é esse? Que mandamento novo que é esse? Ninguém, irmão, por si só consegue amar o outro. Ninguém por si só consegue amar o seu próximo. Ninguém, só por Deus. Só teve uma pessoa que agora ele fala, olha, no entanto eu escrevo um novo mandamento, no qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas já estão dissipando. Sabe? A prova desse amor que dê jeito, que dá certo, é a vida de Jesus Cristo vista por todos nós, porque foi o único que conseguiu entregar a sua vida pelo outro. Então o novo mandamento é visível, o novo mandamento é palpável. Por quê? Porque Cristo morreu, e a prova do meu amor uns pelos outros, a prova da minha comunhão, é eu amar o meu irmão a ponto de morrer, porque isso é o discípulo de Cristo. Isso é o mandamento novo, que o apóstolo João está dizendo. Isso é a conduta da comunhão, isso é a forma que nós temos de viver como comunhão. Precisamos imitar a Cristo, porque tudo que acontece é verdadeiro nele. Em Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós amamos uns aos outros a ponto de nos entregar uns pelos outros.
na imitação do nosso Senhor Jesus Cristo, na imitação daquilo que Ele nos ensinou. Aí começa a escrever ali, versículo 12 em diante, ele escreve para os filhinhos imaturos, para os pais na maturidade, para os jovens que são fortes, porém imaturos. E na condição da imitação do nosso Senhor Jesus Cristo, para ter comunhão, o apóstolo João, com muito amor, ele olha talvez para aquela igreja e diz: alguns ainda são filhinhos, novos convertidos, outros já são mais antigos, maduros, outros são fortes. Jovens são fortes, mas são imaturos. Quantos tem alguns jovens lá que são bons para valer, mas que faz cada coisa esquisita na sua igreja? Imaturidade. Aí ele vai dizer do versículo 15, do versículo 12 ao 17, ele vai dizer para nós o seguinte: para se ter comunhão, a conduta na comunhão, é necessário a separação com o mundo. Versículo 15: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o Pai não está nele. A conduta para uma comunhão é não estar envolvido com o mundo. Nós não amamos o mundo. Nós, como os discípulos de Cristo, nós não vivemos segundo aquilo que o mundo traz para nós. A nossa vida, a nossa história é diferente do mundo, irmão. Nós não podemos amar o mundo. Nós temos que reprovar o mundo. Fiz uma série sobre o sermão do crente. Vou falar sobre o crente. Sobre o sermão do monte. E uma das palavras que me marcou muito, que Deus colocou no meu coração, que muitos de nós não somos coerentes. Muitos crentes não são coerentes com aquilo que prega. O mundo é coerente com aquilo que prega. A menininha do mundo, quando põe uma saia curta e vai para, como é que chama a última festa que teve aí? Arapuca, e beija 50, dorme com 50. Não, ela está sendo coerente com o que ela acredita, é verdade ou não? Ela acredita nisso. Para ela é aquilo. O irmãozinho que sai aqui e usa drogas, fica pelado pela rua. Irmão, ele está sendo coerente com aquilo. Ele é coerente, ele só acredita naquilo. Para ele é aquilo, sexta-feira que vem tem mais. E ele está sendo coerente com aquilo que ele está vivendo. Agora o crente prega uma coisa e é totalmente incoerente. Um crente está na Arapuca, irmão. É totalmente incoerente um crente dever aos outros. É totalmente incoerente um crente viver de forma como o mundo vive. Nós não podemos amar o mundo, isso é incoerente para nós. O mundo vai aprontar, irmão. É coerente a esquerda fazer o que faz. É coerente. Porque eles não amam a Deus, eles não têm Deus, eles vivem do jeito que eles querem. Diferente do homem que ama e teme a Deus. Não podemos amar o mundo. Do versículo 18 até o final, versículo 28, ele vai dizer sobre uma coisa para nós. Nós precisamos ter uma afirmação. Nós precisamos ter uma confissão. E aqui ele está dizendo sobre o anticristo, aquele que não ama a Cristo. Anticristo, irmão, não é aquele que anda com a cruz de cabeça para baixo, tatuado, pelo amor de Deus. Anticristo, talvez, tem muitos dentro da nossa igreja que são anticristos, que não amam a Cristo, faz de tudo para Cristo não ser glorificado. É que o apóstolo João está dizendo aqui a respeito dos gnósticos e dos docetismo lá. Eles fazem de tudo para Cristo não ser exaltado, eles fazem de tudo para Cristo, e por isso é bom a gente ter uma afirmação. O que nós cremos, qual é a nossa confissão? Esses dias, na nossa confissão tem o crer em Deus Pai. No dia certo, eu leio o crer em Deus Pai aqui. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu São Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia. Uma irmã ali quase fez o nome do Pai. Irmãos, o crer em Deus Pai é nosso. No primeiro século, estavam perguntando ali, primeiro século, quase segundo século, o que vocês creem? O que Deus vocês falam? Aí os pais apostólicos precisaram criar o crer em Deus Pai, porque ensinar os irmãos o que é Jesus Cristo, quem é, o que nós cremos. Nós precisamos ter uma confissão de fé, os nossos irmãos precisam ter uma confissão de fé, palpável, vista. Nossos irmãos não sabem, nossos irmãos acham que ir para a igreja é para ter carro, comida e roupa lavada.
Irmãos, eu conheço muita gente, vocês têm muito mais experiência do que eu. Quando nós pregamos o evangelho, dizendo que Deus vai mudar a vida deles, a hora que Deus muda, eles vão embora. Agora, quando a gente está com um dia de raiva, e vamos pregar o evangelho, e falando assim, você tem que converter porque você é um safado, vagabundo, sem vergonha, precisa do Salvador. Aquele irmãozinho chora e fica pro resto da vida na igreja. Porque ele entendeu que Cristo não é coisas. Cristo é alguém que morreu e salvou ele do pecado, do inferno. É isso que o apóstolo João está dizendo, olha, e um estava no nosso meio, mas foi embora. Não, esse texto, irmão, esse texto, o dia que eu entendi esse texto, mas foi um alívio no meu coração. Eu não choro por quem vai embora não, irmão, porque não era dos nossos. Não era dos nossos. Cara, foi embora. Talvez saiu de nós e foi para outra igreja, glória a Deus, ainda é dos nossos, amém ou não? Ir para outra igreja ainda é dos nossos, é crente. É crente, só mudou de igreja. Porque a palavra de Deus diz que Paulo planta, Apolo rega e assim vai, né? E quem dá o crescimento é Deus. Então se o irmão sai de uma igreja para outra, deixa aí. Vá com Deus. Mas vai feliz, irmão. Tranquilo, de boa. Não pode ir para casa da vovó ali. Vovó ali não, tia Lia, né? Como é que é? Tia Rosa, da casa da tia Rosa. Aí não, aí é pecado. Aí aquele cara não converteu. Aí você vai mais uma vez e busca e prega o evangelho. E se ele não quiser, fica aí, irmão. O problema é seu, não é meu. Nós precisamos afirmar isso. Então nós falamos sobre a condição, sobre a conduta, que é a imitação de Cristo. Condição, confissão de pecado. Conduta nessa comunhão, imitação de Cristo. Sem imitarmos a Cristo, nós nunca teremos comunhão uns com os outros. E agora eu vou para o 3º capítulo sobre característica da comunhão. No capítulo número 3, o apóstolo João ele vai começar a decifrar sobre a característica. E no versículo 2 a 3 ele vai falar sobre pureza. Os filhos de Deus vivem em santidade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois veremos como Ele é. Todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo, e assim como Ele é, fica puro. Então, para a gente, a característica da comunhão é uma busca pela santidade. A característica para a comunhão é viver em santidade. E vivendo em santidade, o versículo de número 7 vai dizer os frutos que vai acontecer. Serão frutos de justiça. E o versículo 10 vai dizer outro fruto, frutos de amor. Dessa forma, sabemos que somos filhos de Deus, a quem são e quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco ama o seu irmão. Então a santidade, na característica da comunhão, ela vai trazer para nós frutos de justiça e frutos de amor. Nós seremos, não tem como ser santo e não ser justo com o irmão. Não tem como ser santo e não viver a verdade com o seu irmão. Não tem como ser santo e amar o seu irmão. Não tem como ser santo e estar com o seu irmão de qualquer forma. E quando nós temos confiança, versículo de número 19 até o 24, ele vai dizer o seguinte: quando nós vivemos em santidade, quando nós temos frutos de justiça e de amor, nosso coração não fica pesado para orar. Nós temos livre acesso ao Pai. Aí a nossa oração é tranquila, irmão. Quem já orou aqui com o coração pesado alguma vez? Misericórdia. É a pior coisa do mundo. Todo mundo sabe, não é mentira. Mas há uns 3 anos eu tive uma briga com o pastor Marcelo. Quem que sabe disso? Fala a verdade, irmão. Levanta a mão aí, vocês sabem. Ninguém quer se entregar. Rapaz, liguei com ele, 2 semanas brigando ali. O irmão estava junto ali. Aí teve um dia que na própria semana eu falei, esse negócio não tá certo. Tive uma conversa com o pastor Luiz Cláudio, né? Ele me recebeu lá na sala dele. Falei, não, eu preciso pedir perdão ao pastor Marcelo. Pedir perdão para ele, que eu pequei contra a igreja. Eu errei. Irmão, a pior coisa do mundo, não tinha força para orar. Foi a pior semana da minha vida. Mas passou, glória a Deus, estou bem, graças a Deus. Pior semana da minha vida.
Chorava, chorei mais do que o enterro da minha avó, da mulher que me criou. Não consegui orar. Aí fui lá pedir perdão. Vanderlei estava lá na conversa, o pastor Marcelo falou assim, volta para cá. Nós voltamos. Depois nós decidimos sair. Não vou abrir detalhes aqui, não tem porquê. Aí ele me deu essas cadeiras, me deu esse som. Me deu tudo isso aqui, só tinha uma mesa de som aqui não, bateria dos meninos, um aquário não, mas o som ele me deu uma igreja montada. A IBCL me deu uma igreja montada. Falei, agora eu tenho que abrir igreja. Não estava pensando em abrir igreja, estava pensando em começar uma célula. Irmão, a pior coisa do mundo é você ter o coração pesado para orar. Depois daquele dia, meu coração, eu pedi perdão, aceitaram o meu perdão. Voei, livre acesso na presença de Deus. Livre acesso. E é assim que a gente tem que viver. Agora em junho eu fui lá de novo, bati na... Pastor Marcelo, nós precisamos conversar. Fui lá, bati um papo com o pastor Marcelo. Tranquilo, tem mais nada, passou. Pedi perdão não, porque eu pedi há 3 anos atrás. 3 anos atrás eu pedi. Agora eu fui pra falar assim, tá tudo bem entre nós, tá tranquilo, Deus sabe como é que faz todas as coisas. E vida que segue. Irmãos, nós não podemos ter o coração preso na comunhão. Nós não podemos ter o coração preso na comunhão, porque as nossas orações ficam difíceis. É pesado servir a Deus com o coração preso. É pesado. Capítulo 4. Já estou encerrando, irmão. Só falta 2 capítulos. Depois você lê na sua casa e ali você vai destrinchar isso aí. Capítulo 4. O apóstolo Paulo vai dizer... O apóstolo João vai dizer que a gente precisa ter prudência na comunhão. Prudência do jeito que nós vamos ter comunhão uns com os outros. Porque existe muito espírito mentiroso. Existem muitas pessoas que estão falando do evangelho, mas não estão falando do evangelho. E nós precisamos tomar cuidado e devemos resistir ao espírito do anticristo. É o que o apóstolo João está dizendo. No versículo 6, ele vai dizer o seguinte: nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmão, vai ter irmão que vai sentar, vai ter alguém que vai sentar no seu culto e vai sair de lá brigando com você, porque a sua palavra foi ruim. Não, irmão, talvez ele não tenha o espírito de Deus, e vai embora. Não sofre. O dia que eu entendi isso aqui também, irmãos, um dia eu estava pregando na IBCL, minha esposa sabe, ela já está até rindo. Eu estava pregando e tinha uma irmã lá assim para mim, gente, a pregação inteira. Assim, eu não sei se ela não gostava de mim, se ela estava com um problema de dente. Mas que estava mostrando língua para mim, estava. E eu, Não é toque não, porque ela é das antigas lá, nunca ficou mostrando língua para ninguém. Culto inteiro, irmão, sentado na visão que eu tinha assim, E eu pregando, imagina aqui, pastor Robson, ali onde está, um pouco mais alto lá, e a irmã assim, Eu falei assim, gente, misericórdia, o diabo vai usar demais, irmão. Vai ter gente que vai vir no seu culto e que não vai gostar porque você está pregando o evangelho e vai embora. É melhor ele ir embora porque você está pregando o evangelho, porque ele é um anticristo e não ama a Cristo, do que ele ficar sentado do seu lado sendo anticristo e concordando com tudo que você fala. Irmão, se o anticristo ama a sua palavra, toma cuidado, você não está pregando o evangelho. Você está pregando tudo, menos o evangelho. Se o irmão vive em adultério, pecando na sua igreja, fazendo tudo e está gostando da sua palavra, você tem que ter alguma coisa errada, irmão. Tem que ter alguma coisa errada. Nós temos que confrontar os espíritos malignos. E nós precisamos ter prudência nessa decisão. Sabe? Nós precisamos andar segundo a graça do Senhor. Aqui, se eu for abrir o texto, para mim é o texto mais difícil, mais pesado do Novo Testamento, no Sermão do Monte, capítulo 7, quando Jesus disse a respeito dos lobos. Tem muito lobo que nós conheceremos o fruto.
E expulsaremos da nossa igreja. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, não precisou acontecer, mas se tiver que expulsar um irmão, nós vamos expulsar fácil. Fácil. Porque a Bíblia diz que devemos expulsar. Mas tem aqueles que é tão bom, irmão, que é tão bom, que é tão perfeita as obras dele, que a gente não reconhece, e que só no dia da salvação Jesus Cristo vai dizer assim: cara, eu te conheço. Ah, mas expulsei demônio em seu nome, fiz tantas coisas. Eu não te conheço. E a gente vai ter que viver com isso, irmão. A gente vai ter que viver com muito crente que é tão perfeito, que é só o coração, que é só Jesus que conhece o coração, a gente não consegue alcançar, porque as obras dele são tão perfeitas que a gente fala assim: meu Deus. E para mim esse é o texto mais pesado da Bíblia. Para mim, porque o cara serviu a Deus, na verdade ele não serviu a Deus, serviu ele mesmo. Ele serviu a vida dele, a vida toda ele serviu a ele mesmo, ele nunca serviu a Deus. Expulsou, pregou, pessoas converteram através da palavra dele, mas no final, Jesus disse assim: cara, eu não te conheço. Irmão, eu peço a Deus todos os dias: tem misericórdia de mim, Deus. Me leva agora enquanto eu acho que eu estou pregando o seu evangelho, mas não deixa eu desviar, não. Porque vai ser tenso, irmão. Nós precisamos resistir ao anticristo. É o que o apóstolo João... Você está vendo como é que é o apóstolo do amor? O apóstolo do amor pinta brava, mano. O apóstolo do amor não brinca, não. Não brinca. Põe para fora, sem medo. Capítulo 5, eu quero encerrar aqui. Muito rápido, eu escrevi aqui. Essa mensagem eu preguei em 5 cultos, irmão. Então peço perdão para vocês por estar falando só os tópicos e muito rápido. Mas eu preguei em 5 cultos essa mensagem, cada capítulo um dia. Então hoje eu só estou passando aqui os tópicos. Capítulo 5. A causa da nossa comunhão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. A fé em Cristo é comprovada pela nossa conduta. Quantos creem em Cristo? A sua conduta tem que comprovar isso. A sua conduta tem que mostrar isso, porque a causa da nossa comunhão é crer em Jesus Cristo. Até aqui no capítulo 1, 2, 3 e 4, o apóstolo João usou a palavra crer 3 vezes. No capítulo 5, ele usou a palavra crer 6 vezes. Nós precisamos crer no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos, como nascidos de Deus, amar os nossos irmãos. Nós precisamos amar os nossos irmãos. Os gnósticos negavam que Jesus era o Cristo. Quem ama a Deus, ama o seu Filho. Quem ama a Deus, reconhece que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. A causa da nossa comunhão, versículo 4, é que como nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Nós venceremos o mundo, amém ou não? Como nascidos de Deus, nós viveremos segundo a graça e o favor do nosso Deus. Como nós cremos em Cristo, o apóstolo João vai dizer, nós cremos em Cristo primeiro, pelo batismo, pela água, nós cremos em Cristo pelo sangue derramado naquela cruz, e nós cremos em Cristo pelo testemunho do Espírito que desceu sobre ele, e pelo Espírito que testifica dentro de nós, que somos filhos de Deus. Irmãos, só conseguem crer em Cristo quem crê nessas coisas. Só consegue crer em Cristo quem tem o Espírito Santo de Deus. Só consegue crer em Cristo aqueles que amam e que têm experiência com o Espírito Santo. Nós temos todas as credenciais para falar de Jesus. Jesus não é uma mentira, mas Jesus pode se tornar uma mentira por causa da nossa conduta. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma. Mas nós podemos mudar essa verdade. Aquilo que é extremo para o mundo
aquilo que é externo para o mundo, aquilo que o apóstolo João diz que o mundo não viu, o mundo não conhece, mas nós conhecemos, é interno para nós. É interno para nós. Nós temos uma experiência interna. Sabe? Vivendo assim, irmãos, vivendo, praticando o que o apóstolo João disse na sua primeira carta aos irmãos da Ásia Menor, nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos glorificar a Deus. O catecismo de Westminster, se eu não me engano, a primeira pergunta é: o que é a vida? Por que nós vivemos? A vida nós vivemos para amar a Deus e gozá-lo nele para sempre, e ter alegria nele para sempre. Isso é a vida de um crente. Isso é a vida de um homem e de uma mulher de Deus. Meus irmãos, e aqui com muita humildade, com muita graça, com muito favor do nosso Deus, eu quero dizer aos irmãos que os nossos sonhos são o mesmo. Nosso desejo de pregar o Evangelho é o mesmo. Porém, se não tivermos comunhão, porém, se não amarmos uns aos outros, nós não conseguiremos. Nós vamos ficar lutando. Irmão, tem 20 anos que eu sou crente nessa cidade. E tem 20 anos que eu ouço pastores dizendo: vamos orar para a igreja de Lavras ser unida. Será que eu vou ter que esperar meus filhos, irmãos? Será que você vai ter que esperar os seus pastores para isso acontecer? Ou será que a gente pode ter comunhão uns com os outros? Comunhão não tem a ver com doutrina. Comunhão não tem a ver com doutrina. Comunhão não tem a ver com Armínio, com Calvino. Comunhão não tem a ver se o irmão roda, faz aviãozinho, ou se o outro é uma geladeira. Comunhão não tem a ver com isso. Comunhão tem a ver com respeitar o chamado que Deus tem um para com os outros e saber que cada um pode somar no ministério um do outro. Nós precisamos entender que nós somos pastores de Lavras. A gente deveria amar Lavras como nós amamos a nossa igreja. Nós deveríamos ter comunhão com os nossos pastores como nós temos comunhão com a nossa igreja. Meu irmão, desculpa, é com muito respeito que eu falo isso. Mas eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho de podermos conhecer uns aos outros. Eu não falo de coisa que eu não vivo. Vira e mexe, eu estou chamando um pastor para tomar um café. A agenda é muito corrida, nossa agenda é corrida, não é, gente? Mas vira e mexe, chama o pastor Mateus, pastor Reginaldo está aqui, pastor Robson já veio tomar café comigo. Estou para marcar um café com o pastor Luiz Cláudio. Não é possível, irmão, que a gente não pode tomar um café para conhecer o irmão. Cada um ame a sua igreja. Cada um morra pela sua igreja. Mas vamos amar Lavras. Eu tenho um chamado na minha vida. Você tem um chamado na sua história. Se Deus te der 100 membros, glória a Deus. Se Deus te der 500, glória a Deus. Se Deus te der 1000, glória a Deus. Se Deus te der 30, glória a Deus. Não existe maior ou menor. Não existe o cara que é bem, lógico que o cara que tem 30, 50, 80 vai ralar mais um pouquinho financeiramente, dentre outras coisas. Mas não impede a gente ter comunhão, irmãos. Nós precisamos amar uns aos outros como Cristo amou uns aos outros. Eu tenho um sonho, irmão. Eu tenho um sonho mesmo. Que essa cidade seja ganha para Jesus. Tem 20 anos que eu oro pela minha mãe converter. Tem 20 anos que eu oro para minha mãe converter.
E há 2 meses atrás ela foi em 4 cultos da irmã Verinha. 4 cultos da irmã Verinha. E eu vou lá na minha mãe falar que ela tem que congregar aqui? Não, irmão, congrega com a irmã Verinha. Congrega com a irmã Verinha, congrega com quem você quiser. Eu quero ver a minha mãe salva, eu quero ver meus irmãos salvos. E o dia que minha mãe for batizar, eu vou lá e eu falo assim, irmã Verinha, posso entrar no tanque? Só vou ficar do lado. Sabe, irmãos? Quem me conhece sabe. Eu amo essa cidade. Eu amo essa cidade e eu sou um pastor dessa nova geração. Tá vindo mais pastores da sua igreja. E nós precisamos ver a unidade entre nós, para que os próximos pastores alcancem essa cidade para Jesus. Tem um monte de gente de cabelo branco aqui e eu tô indo para os cabelos brancos também. Mas a sua experiência acrescenta muito no nosso ministério. A experiência do irmão que está do seu lado acrescenta no seu ministério. E assim eu quero orar, clamando os irmãos para o ano que vem. Uma vez por mês. Vai ser diferente, tá, irmãos? Vai ser roda de pastores conversando, não é isso, pastor Rocha, que a gente está pensando? Vai ser troca de experiência uns com os outros. Eu sempre ouvi falar mal do Compel, até conheci esses caras. Esse ano, obrigado, pastor Rocha, por ter me convidado para participar. Os caras amam Jesus, irmão. Tem um monte de limite, igual eu. Tudo limitado, né? Igual vocês. Todo mundo é limitado. Mas amam a Cristo. Mas tem um monte de qualidade também. Querem estar junto. Querem fazer marcha para Jesus. Sabe? Então assim, vamos estar juntos, irmãos. Talvez daqui 10 anos a gente vai ver o fruto dessa comunhão. Talvez daqui 20 anos a nossa história será contada. Eu só não quero contar a mesma história para o meu filho. Eu só não quero que os meus pastores, que vão chegar daqui a alguns anos, estejam orando para a unidade dos pastores dessa cidade. Só depende de nós. Só depende da gente entender. Nós somos pastores de Lavras. Quantos entendem isso? Deus nos chamou para pastorear a cidade de Lavras. Os meus discípulos veem vídeos de vocês. Os seus discípulos veem os meus vídeos. Estão sendo instruídos por nós. E eles querem ver entre nós unidade. Não quero falar mais. Eu amo vocês. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Me chama para tomar um café lá que eu cancelo a minha agenda e vou. Só você fala assim, pastor, vem tomar um café comigo que eu cancelo tudo e vou tomar café com você. Fala assim, pastor, posso tomar um café aí? Eu cancelo tudo, você vem tomar café comigo aqui. Amém? Vamos curvar nossa cabeça. Eu quero orar por essa palavra. E depois os irmãos vão orar aqui pelo Compel. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor já deixou na sua palavra a carta do apóstolo João direcionada à igreja dele. Muito obrigado porque o Senhor nos instruiu, nos amou, nos direcionou e nos quer, como igreja do Senhor, que tenhamos comunhão. Que nós possamos amar uns aos outros como Cristo amou, a ponto de morrer, a ponto de entregar. O Senhor derrame sobre nós tua graça, teu favor. Abençoe cada pastor que está. Abençoe cada dificuldade, Senhor Deus, traga vitória. Cada enfermidade, traga cura. Cada problema na sua igreja, para conseguir manter a harmonia. Dê sabedoria aos pastores, segundo a tua graça, teu amor e teu favor. Eu te agradeço por essa palavra. Eu te agradeço pelos meus irmãos. Que a tua glória e a tua graça nos acompanhem. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Rocha, Pastor Robson. Pastor Robson vai vir? Pastor Robson vai orar. Em nome de Jesus. Irmão, depois de uma palavra dessa, você não vai sair correndo não, né? Você vai ter comunhão com nós, né? Então espera aqui um pouquinho. Os irmãos já podem começar a arrumar. Pastora, pode ajeitar ali. Nós vamos preparar ali um lanchinho para nós e vamos ter comunhão, conhecer mais uns aos outros. Já sai daqui com café agendado? Quem sabe? Já sai daqui com café agendado com o seu irmão, né? A gente consegue 2 horinhas marcar um café. Até meia-noite dá para marcar um café. Aí já come pizza. Já dá. Glória a Deus, queridos. Que palavra abençoada. Amém?
Nós, enquanto Compel, queremos agradecer a todos os pastores por esse ano, pela presença dos irmãos, né, conosco, cada culto, cada momento. Alguns não puderam estar em todos, mas muitos estiveram em quase todos. Uma parte poderia estar aqui e não estar, mas Deus sabe, né? E a gente quer agradecer. Muito obrigado pela presença. Obrigado também pela participação na marcha, né? Foi uma bênção. Com exceção do som. Fazendo a ressalva do som, né? Com exceção do som no palco, lá do Juliano Som, que ficou um pouco a dever, né? Ficou um pouco estranho, aquele som meio abafado, meio estranho. Mas fora isso, a marcha em si foi uma bênção. E nós queremos agradecer a todos vocês. Amém? Ano que vem, mais cafés, mais comunhão, mais marcha. Tem um sonho no coração do Flávio que está tentando implantar no nosso, né? Que é um congresso para líderes. Um seminário, uma conferência para líderes, né? Quem sabe o ano que vem nasce, né? Tem até data no coração dele, né? A ideia seria uma conferência e que pastores da própria cidade ministrassem nessa conferência para a igreja de Lavras, né? Enfim, existem muitos projetos, muitas coisas que podem estar acontecendo. Nós pedimos, orem pelo Compel, orem pela diretoria do Compel. Nós não somos exclusivistas, nós não somos fechados, né? Aqueles que mostram interesse, aqueles que muitas vezes chegam para a gente e falam, eu queria estar mais perto, como foi o caso do Flávio, a gente chama, então vem para cá, vem estar junto. Eu queria que você soubesse isso, o Compel não é uma coisa fechada, é uma coisa, é um grupo aberto, né, para aquele que tem o coração queimando por fazer parte. Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Então vamos orar? Vamos encerrar esse ano. Falou tanto de unidade, de comunhão. Pega na mão do seu irmão aí. Vamos encerrar orando de mãos dadas, orando juntos, uns com os outros. Da sua forma, da sua maneira. Comece a orar aí agora, querido. Comece a falar com Deus. Peça a bênção do Senhor para a cidade de Lavras. Peça a bênção do Senhor para os pastores de Lavras. Peça a bênção do Senhor para as igrejas de Lavras. Peça para que nós possamos viver essa palavra que foi ministrada. Que a gente viva a comunhão que Jesus espera. Que a gente viva de fato e de verdade a comunhão que a palavra de Deus nos ensina. Que a gente possa transbordar nessa comunhão. Em o nome do Senhor Jesus. Pai querido e amado, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora. E nós oramos em nome de Jesus. E nós Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, nos dá essa graça de vivermos nessa plena comunhão do Espírito, nessa plena comunhão da palavra, nessa plena intimidade que o Senhor espera de nós, nessa verdade chamada Evangelho. Que nós vivamos de verdade, ó Pai, o Evangelho do Senhor, o Teu reino. Sejamos, ó Pai, de fato, uma só igreja. Sejamos um só povo nessa cidade que glorifica o Teu nome, que exalta o Teu nome, que engrandece o Teu nome. Um só povo adorando, exaltando, engrandecendo o Senhor, ó Pai, aqui nessa cidade. Nós Te pedimos isso, ó Pai, em nome de Jesus. Então abençoe a todos, abençoe a igreja Teu Reino que nos recebe hoje, abençoe seus pastores, abençoe seus líderes, abençoe seus membros. Pai, nós Te pedimos, no nome de Jesus, abençoamos, ó Deus, o lanche que vai ser ministrado, e Te damos graça, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém.